Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai acompanhar depoimentos de pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos da minha trajetória como líder. Depois de cada relato, eu e minha irmã Márcia, também parceira na minha jornada, vamos analisar a história, trazendo reflexões sobre decisões, comportamentos, aprendizados por trás de cada experiência. É um convite para a gente olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, desafios, mas principalmente humanidade. Vamos ao episódio de hoje com a Flávia Feijó. Meu nome é Flávia Feijó. Eu trabalhei com a Sandra diretamente em 2016 num projeto que atuamos juntas Fora da Base. Eu já trabalhava na empresa desde 2012. Conheci a Sandra de nome porque ela era líder de prática na organização, mas não tinha tido contato ainda muito direto com ela. E aí o projeto era um projeto, eu era consultora e era um projeto com cunho mais estratégico, tinha alguns desafios. E aí quando eu soube que a Sandra seria minha líder imediata e também especialista na prática, eu fiquei com um misto de emoções, na verdade, né? Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo apreensiva, porque eu escutava muito falar dela e eu ia trabalhar diretamente com ela. Então, e foi uma apreensão inicial que rapidamente passou, né? Na verdade, a gente tinha uma restrição muito grande ali de agenda, de interação. Eu não tinha toda a disponibilidade dela, mas todo o tempo que a gente tinha para troca era sempre muito rico e ela sempre se colocava muito disponível em todos os momentos que eu precisava acioná-la. E aí a gente conseguiu ter uma troca e um sucesso no projeto muito grandes. Eu aprendi muito com essa experiência com ela, tanto no sentido da troca, de escutá-la, da gente, pouco tempo que a gente tinha ali de reunião, eu aprendia bastante coisa, era um intensivo, na verdade. E também pela questão da confiança em relação ao meu trabalho, ao meu desenvolvimento. Foi uma experiência muito, muito importante para mim, mas além de todas essas habilidades técnicas, né, da Sandra, de toda a experiência que ela tem na área, uma coisa que me marcou muito, na verdade, foi a sua sensibilidade, a sua escuta e a sua empatia. A Sandra, ela tem a capacidade de estabelecer uma conexão muito verdadeira com as pessoas, né? Ela é muito autêntica. E ela traz isso num olhar sensível, numa escuta, numa percepção muito mais aguçada. E esse estilo de liderança da Sandra, ele não apenas me marcou, como ele me inspirou. Então, a gente passou por situações, inclusive de âmbito pessoal, né? Durante esse projeto, houve uma situação que tanto meu pai quanto dela estavam gravemente doentes e a gente acabou trocando um pouco nesse lugar de dor, enfim, do que estava acontecendo nas nossas vidas pessoais. E isso aproximou a gente mais ainda e, ao mesmo tempo, me fez crescer a admiração por ela, porque quando eu pude olhar, além do profissional super competente, eu pude olhar uma pessoa, um ser humano vulnerável, que estava ali passando por uma questão parecida com a minha, isso me fez olhar para um outro lugar. Então, para mim, foi uma experiência que me marcou muito e acabou que alguns anos depois a gente se encontrou novamente e a primeira coisa que ela me perguntou foi como estava meu pai. Né? Então, assim, essa sensibilidade que ela tem, assim, isso sempre me marcou muito. Justamente por causa do fator humano, da sensibilidade, da escuta e do acolhimento. E como esses aspectos, eles são fundamentais para estabelecer um ambiente seguro, onde a gente possa realmente expressar a nossa potência, expressar a nossa melhor versão e contribuir da melhor forma possível com o nosso trabalho. Então, isso foi uma coisa que realmente me marcou muito e eu carrego isso hoje para mim, para a vida como referência. Inclusive, quando eu olho para o meu lugar, nas oportunidades que eu tive de atuar com liderança, nas oportunidades prestando serviços de consultoria e até na vida, né, mesmo na interação com o outro, eu sempre olho para esse lugar de sensibilidade, de escuta, de empatia e de acolhimento e não enxergo isso mais como
como uma fraqueza, como algo que eu deveria reprimir ou controlar, mas sim como algo que faz parte de quem eu sou. E o meu estilo de liderança traz um quê de sensibilidade, desse olhar de preocupação e de cuidado. E hoje eu não enxergo isso como um ponto negativo, eu enxergo justamente como uma vantagem, né? Como algo extremamente positivo e que traz um diferencial no meu estilo de liderar. Então, eu devo muito desses aprendizados, a convivência que eu tive e ainda tenho, ainda que hoje menos, com a Sandra. Então, obrigada, Sandra. Olá, aqui de volta nos bastidores da liderança, com esse depoimento aí fantástico, maravilhoso da Flavinha Feijó, que é uma querida, uma profissional incrível. E aqui tem uma provocação muito boa para mim, principalmente, porque a Flavinha, quando a gente foi para esse projeto que ela trouxe, a gente não tinha muito contato. E a Flavinha aqui, ela tinha uma bagagem técnica, que eu também era muito forte nessa bagagem técnica, aqui falando até muito mais de gestão da mudança, e a gente foi discutir a abordagem dela, do que ela estava fazendo, e ali eu fui vendo o quanto que era importante eu segurar a minha vaidade, a minha onda e o meu orgulho de falar do que eu sei, para deixar ela falar do que ela sabia. Porque ali eram duas iguais, não era uma maior, uma melhor. E às vezes, quanto líder, a gente tem essa necessidade de falar que a gente sabe mais, ou que a gente tem razão, ou a última a complementar, porque tem que ser a liderança. Uau, aquela pessoa ali, né, maior que eu, que está ali no pedestal. Então, no primeiro contato, e a Flavinha ela é muito carinhosa, ela é muito delicada, então o jeitinho dela falar é muito suave. E eu lembro, nesse episódio, quando ela foi trazendo, eu fui lembrando da minha preocupação de também falar no tom dela, de estar no mesmo ritmo que ela, de deixá-la falar mais, porque como ela é extremamente delicada, facilmente você fala mais que ela ou fala mais forte. Então era como se fosse uma dança ali. E eu fui vendo que ela foi ficando à vontade, e cada vez que ela ficava mais à vontade, ela trazia coisas mais incríveis e inteligentes do ponto de vista dela. Então, essa coisa que a gente já falou em outros episódios, de observar o outro, mas de dar espaço, eu acho que um grande problema da liderança, e eu me coloco nesse lugar, tá? É a vaidade de ocupar espaço. Botaram na nossa cabeça que a gente tem que ser maior que todo mundo. Botaram na nossa cabeça que a gente tinha que ser o mais importante da sala. Às vezes o líder não vai falar nada. A última palavra, A última palavra. E tudo bem, mas não, a gente fica com vergonha. Tem que falar, porque... Igual eu tinha uma época que eu tinha que fazer pergunta quando tinha um líder apresentando, porque me ensinaram que eu tinha que fazer uma pergunta. Porque se eu não fizesse pergunta, o líder ia achar que eu não estava prestando atenção. São muitas crenças limitantes. É o prestar atenção, né? É o dar atenção. Isso é muito difícil. Sem você ter que ter uma resposta daquilo, sem a expectativa de um retorno. E é isso aí, no trabalho, em casa, né? Você conseguir, tá bom, vou parar, vou dar atenção realmente ao que essa pessoa está falando, mas isso não significa que eu tenho que trazer um questionamento, contra-argumentar ou algo parecido. É dar espaço, né? A visibilidade para o outro se colocar também. Exato. E aí vem a provocação para você também que está aí ouvindo a gente, assim, quais são suas crenças limitantes? Quais são os ingredientes, ou os comportamentos, né? A gente tem falado muito de ingredientes, os comportamentos que você tem que jogar fora. Então, esse principalmente de que o líder tem que imperar, tem que brilhar na reunião, ele ofusca as outras pessoas. E você já é, por cultura, uma autoridade. O outro já está um pouco inseguro porque você é o chefe, que é horrível, mas é o chefe, né? Então, a gente precisa refletir onde a gente ganha mais. Onde você realmente pode fazer a diferença? É ali dando a última palavra, ou falando que sabe mais, ou é ouvindo efetivamente? E quando eu comecei a ouvir a Flávia falando, o ponto de vista, a metodologia, a abordagem dela, eu fui ficando encantada com o que ela estava fazendo, com o que ela estava propondo, fui ficando segura
cada vez mais do que ela estava dando conta do que precisava, e era um projeto muito estratégico para a gente, um projeto muito importante, enfim. E foi minha primeira interação, assim, no trabalho, porque consultoria tem muito disso. Às vezes você conhece a pessoa, mas não atuou com ela. Uhum. Foi minha primeira interação e fiquei muito impressionada com toda a bagagem, com todo o desempenho, com toda a capacidade que ela trouxe. E aí, isso também, eu acho que esse deixá-la brilhar, né? Às vezes a gente tem que deixar alguém do time brilhar. Permitiu também que a gente se aproximasse e compartilhasse uma questão pessoal, que era a questão do nosso pai, que estava doente, e o pai dela com o mesmo problema, e a gente ali vivenciando aquelas dores como filha. Eu, uma filha muito mais velha, ela é uma filha muito mais nova, mas que a gente foi ali se apoiando e respeitando a dor. Eu acho que isso também trouxe uma conexão emocional, uma admiração, um respeito, que engaja. Todas as vezes que algum líder meu demonstrou interesse genuíno pela minha questão pessoal, pela minha dor, que me liberou, me apoiou para uma questão importante de saúde, que eu tive várias, né, principalmente com meu pai, isso me dava vontade de trabalhar para aquela pessoa assim, trilhões de vezes. Me dava uma fidelidade àquela pessoa, uma admiração, um amor por aquela pessoa, porque é onde eu estava mais. A coisa mais importante da nossa vida é a família, e eu precisava de alguém que entendesse que aquele momento falasse assim: ó, hoje precisa trabalhar, hoje pode ir embora mais cedo, hoje pode visitar seu pai. Não tem preço. E aí, às vezes, as empresas gastam, Márcia, dinheiro, assim, milhões de reais para aumentar o engajamento do time com benefício, com festa, com brinde, com não sei lá o que, treinamento, quando, na verdade, o que engaja e conecta realmente a gente é a relação. Essa confiança de saber que pode contar o que for. Eu posso falar o que for, que ele não vai me reprimir, que ele não vai me demitir, que ele não vai me avaliar mal. E é muito interessante, né? Eu acho que a partir daí você demonstra estar aberto para uma das mais fascinantes, ao meu ver, capacidades do ser humano, de aprendizagem. Aprender com o outro. As trocas, por mínimas que pareçam, por mais simples, por mais até bobas, né? Temáticas bobas que pareçam. Essa capacidade, essa oportunidade que a gente tem de trocar. Essa troca traz aprendizados fantásticos. E quem, mais do que o líder, precisa estar aberto ao aprender e ao ensinar? Exatamente. E eu vou até fazer um gancho aqui para fechar, né, desse caso específico, do aprendizado, do engajamento, com EVP, Employee Value Proposition. Qual é a proposição de valor que a gente está trazendo como líder para o nosso time? O que meu time precisa? Será que ele precisa de benefício ou será que ele precisa de qualidade de vida? Será que ele precisa de carreira ou ele precisa de remuneração? É importantíssimo a gente saber o que o time quer. É importantíssimo a gente avaliar que tem pessoas com necessidades diferentes e, a partir daí, se dedicar, desenvolver, oferecer para que esse time realmente se engaje, se conecte com você e com a empresa. Certo? Certo. Então, espero que você tenha gostado dos Bastidores da Liderança. A gente se encontra no próximo episódio.